Uma lenda famosa, que é completamente diferente do que a gente aprende nos livros de história da escola, é o grito da independência, né? O brado retumbante, né? Todo mundo... Eu já escutei várias vezes que toda aquela pompa dos quadros, não sei o quê, aquilo ali é tudo meio mentira. Na verdade, o cara tava com caganeira na música. Não, meio não. É completamente, né? Aquilo é uma... Fala galera, já curte e se inscreve no canal pra dar aquela moral. Podcast completo na descrição. Porra, o Brasil, cara, tem umas histórias assim que são do arco da velha, de certa forma, né? Por exemplo, já que a gente tá falando de histórias das cidades e tal, e a gente tá em São Paulo, e a gente tem o Paulo aqui também que pode ajudar nesse sentido, uma lenda famosa, que é completamente diferente do que a gente aprende nos livros de história da escola, é o grito da independência, né? O brado retumbante, né? Todo mundo... Eu já escutei várias vezes que toda aquela pompa dos quadros de não sei o quê, aquilo ali é tudo meio mentira. Na verdade, o cara tava com caganeira na moita. Não, meio não. É completamente, né? Aquilo é uma... Os soldados que aparecem, aquele uniforme é de anos depois. Aquilo tudo é uma recriação. Aquilo vou contar uma historinha para um monte de gente ver. Né? Mas se você pegar também quadros europeus, é a mesma coisa, a pegada da época. Tá, não é exatamente uma invenção brasileira dar uma embelezada. É uma construção, né? A tradição, a história é uma construção. E isso foi a forma que São Paulo... É São Paulo, não é o Brasil. São Paulo está se esquecendo do que aconteceu aqui. Então, São Paulo está crescendo muito em 1870, 1880, já está virando uma potência econômica e quer se marcar como isso na história. Vamos relembrar que a independência foi aqui, vamos apagar todo o resto que aconteceu. Vamos apagar a guerra da independência na Bahia, vamos acabar com o que aconteceu no Piauí. Vamos nos apropriar dessa porra. O que é porra. importante é ir levantar a espada aqui às 4h30 da tarde no Ipiranga. Vamos e aí resolveu. Vamos para aquele dia no Ipiranga, porque o que acontece eu é o morava seguinte... bem em frente ao Ipiranga. Então, ao Riacho. Ao Riacho. Então, você tem ali um Dom Pedro com problemas graves intestinais e que não começam esses problemas ali. Tô aqui do Paulo nem olhando para ele, que é para poder ver se eu tô bem. Mas isso matéria. é documentado? Muito. É claro, você tem vários documentos que foram escritos. O irmão da Marquesa de Santos, ele estava junto lá, então ele vai lembrar. Por que os caras não botam essa porra no livro de história? Não, mas tá no Mas livro dele. tá no meu. Não, tá legal, mas o livro que eu estudei no ensino médio era outra parada. não, mas era então, lindo, foi um episódio galera, foda. vamos mudar esses livros. Porque é o seguinte, ele já tava passando mal, velho. Desde muito tempo. Em Santos, por exemplo, ele já tava com problemas. Na comitiva dele, tinha uma turma muito doida que vai envolver Chalaça, né? Que é o cupido dele. E esse cara vale um capítulo à parte, se o Paulo quiser entrar nessa história, é uma história muito doida, porque esse camarada tem uma das vidas mais turbulentas que eu conheço da história. Interessante, porque eu não manjo esse cara. Não, esse cara é muito doido. Tá. Esse cara, se a gente Chalaça é bagunça. Tá. Em português de Portugal, é um apelido dele, né? Ele gostava de uma baguncinha. Não, Já uma começa por aí, baguncinha não, entendeu? uma bagunçona. Esse cara era o cupido de Dom Pedro. Ele apresentava senhoras para Dom Pedro. E isso daí gerava... Teve uma... Paulo vai lembrar exatamente o ano. Ele chega a ser pego em uma das casas imperiais, uma das casas reais, assim, pelado com uma senhora, e Dom João VI ficou horrorizado. E ele manda ele, a Carlota Joaquina intervém e manda ele embora do palácio. Manda ele embora do palácio. Esse cara era um dos braços direitos de Dom Pedro. Amigão. Amigaço. Tá. E aí os Correios, a galera dos Correios está vendo a gente, o patrono dos Correios, Paulo Bregalo, que é um dos nomes das ruas lá do Ipiranga. ele vai chegar com as cartas, por isso que ele é considerado o patrono, o primeiro cara que vai chegar e vai trazer as cartas, em especial de Leopoldina e Zé Bonifácio. Que manda ele, se não quebrar tantos cavalos, nunca mais serás correio. Que ele tinha que chegar logo em São Que ele Paulo. tinha que correr. Era o seguinte, meu irmão, pega essa camisa e entrega para Dom Pedro. Não tem aquela brincadeira de manda um zap. Dom Pedro, naquele instante, passando mal, não com cavalos e sim com burricos, ele tem que forçadamente declarar a nossa independência. Então, aquela visão de Pedro Américo, que foi
inclusive, pintado fora do país, né? Pedro Américo estava na França. Não, era Florença. Florença. Desculpa, Florença. Tava em Florença, vai. E o Dom Pedro II e a Rainha Vitória vão ver, porque ele estava sendo pintado fora. E aí o Dom Pedro II tá lá em Florença, nessa época, 1880 e pouco. 88. E a Rainha Vitória tá junto, eles vão lá ver o quadro que tá sendo pintado, que hoje tá aqui no Ipiranga. Mas é fake, né? É, como eu tava falando, é uma recriação. Ele realmente tava com mentiria. Imagina ele vendo. Aquilo, né? Ele vendo aqui assim... Eu tava cagando, irmão. Eu tava nessa. Mas durante muito tempo, Paulo acho que entrou agora numa treta que era o lugar exato, né? Foram várias, né? O lugar exato, que você entrou num tesão em bando de gente pra descobrir o lugar exato que ele teria dado o berro. E aí, enfim, questões de centímetro, pra quem pesquisa, galera, é porrada na cabeça. É mesmo? O quê, Caboclo? O seguinte, saiu daqui, foi pra cá, já cria briga. Paulo entrou numa briga dessa. Foi física, não? Não foi física. Mas a questão é que a briga já é antiga, né? Isso daí é uma coisa que nem vale a pena. É que, assim, o que acontece? Muita gente vem com essa questão de que, o quadro não é real. Uhum. E aí fica na cabeça, então aquilo não aconteceu. Aconteceu, mas não é daquele jeito, entendeu? E aí fica toda essa discussão de que, até acadêmica, que, não, o grito não aconteceu. Não, ele aconteceu. Tá registrado, inclusive, desde quando... Tinha um pouco de dor no grito? Tinha. Mas foi entre a segunda e a terceira ainda no mar. E teve dois gritos, ainda tem um primeiro. Que o segundo foi, traz o papel. É, mais ou menos isso. Mas assim, o cara pega e tá lá no matinho e aí tá o padre junto... Tem o padre que era primo do Padre Belchior, que era primo do José Bonifácio. Cara, esse Padre Belchior é outro capítulo. Porque Padre Belchior... Parece que foi ele que deu grito, na verdade. Porque o Dom Pedro fala, o que eu faço, padre? Pô, até parece. O padre falou, é o relato do padre. O que eu faço, padre? Tipo, até parece que o Dom Pedro ia perguntar pro padre. Mas o cara quer se colocar, sim, né? Porque isso entendi. É muito maneiro. Isso é muito maneiro. Porque você vai pegando os escritos, é claro que com a maturidade, você tem que entender que a história, ela tá sendo escrita... também com o viés de cada um. O religioso vai trazer para as pegadas religiosas, o militar vai trazer para as pegadas militares. E assim vai ser. O padre, ele vai chegar em um estágio na escrita dele, que ele fala assim, Pedro estava numa dúvida cruel, não foi com essas palavras, que me perguntou, padre, o que eu faço? E aí o padre chega e faz a porra da independência. Eu brinco que ele... O Dom Pedro isso é maluquice, cara, porque é óbvio que isso daí... passa de uma... Por mais libriano que o Dom Pedro fosse, ele não ia ter tanta dúvida assim. O libriano é meio dividido. Mas ele já sabia, porque já estava esquematizado. Isso daí já era uma coisa que ia acontecer. As cartas eram muito claras. Agora, você deu uma provocação. Você gostava de história na escola? Cara, eu gosto de história. Não sou um especialista a ponto de saber detalhes e coisas assim, mas é sempre interessante. Então eu gosto. Não sou foda. Mas na escola você curtia? Curtia. Você teve bons professores? Eu não sei julgar, cara. Bom, mas se ele curtia, ele deve ter tido, porque senão... Porque tem uma parada que é muito doida, assim. A história, ela acaba... A gente tem que entender que tudo tem história, né, velho? E que a história, ela não tá construída somente nos grandes personagens. A gente tá falando de Dom Pedro, a gente tá falando do próprio Chalaça, do padre. A gente tem que entender que a história, ela é essa composição dos pequenos também. E não pequenos em comparação, mas pequenos em, como o Luiz Antônio Simas fala, em pedrinhas miudinhas. Ou seja, todo lugar tem uma história. Todo canto tem um espaço para ser refletido. E a gente vai deixando passar. Quando eu cheguei aqui e perguntei por que nós estamos nesse estúdio, qual é a história desse estúdio, aqui tem muito de você, evidentemente. Então, tu é um contador dessa história. Isso não pode passar em branco. Tá. Mas é uma história breve ainda, deixa eu viver mais um pouco. Não, você vai ser o nosso Silvio Santos, pô. A gente vai... Mas mesmo assim é uma história e a gente às vezes fica ignorando assim, as pessoas porque acreditam que precisam alcançar grandes vitórias. E não é isso, né? Isso tá na história, faz. Né? Todo mundo tem que ser herói. Todo mundo tem que ser herói, ou bandido. Não tem um campo... Onde que tá o povo? Onde entra o povo nisso tudo? E aí isso é eclipsado pela própria elite, porque daí não se fala nas mortes que houveram, né? Que houve
durante a independência? Fala do grito do Dom Pedro com o braço erguido e parece que acabou tudo lá. E sabe o que é mais maluco da independência? Cara, você entrou na independência, independência dá um mundo, né? Mas assim, o grito no Ipiranga, o fato no Ipiranga, ele é uma parte pelo todo. Porque a Bahia é fundamental para que a gente tenha a nossa independência. E a Bahia negra, ela é muito importante. O povo negro lutou pela independência do nosso país. A gente deve isso também ao povo negro. E o povo da Bahia é muito importante, porque vai ser em julho que definitivamente, de 1823... Quer dizer, esse ano é que está fazendo 100 anos, os 200 da independência da Bahia. E que é o 200, na verdade, da independência do Brasil. Porque ali os portugueses ainda estavam armados. Ali os portugueses ainda estavam resistindo. Nós tivemos mortes ali, mulheres... E brasileiros que estavam do lado dos portugueses também. Exatamente. Porque, para você ter uma ideia, do Nordeste para cá, por causa do regime das correntes marítimas, era mais difícil chegar no Rio de Janeiro do que em Portugal. Então o Nordeste, ele vai ser um dos pontos mais... Belém, então, Belém é final mais de 23 que vai ser libertado. Então tinha muita gente lá a fim de continuar ligado a Portugal. Não é 7 de setembro resolve tudo, entendeu? Cara, porque parece também o seguinte, velho, e eu entendo você, entendo a tua dor. Porque parece que o livro chega, 7 de setembro, acabou, morreu. É isso. Mas não é. Porque também isso daí vai se alimentar durante anos. Os portugueses, tinha muita gente aqui que tinha, a vontade de continuar sendo colônia de Portugal. Tinha muita gente que, inclusive, até hoje tem esse debate, se nós fôssemos colônia da França, se nós fôssemos colônia da Holanda, se nós fôssemos colônia da... Meu irmão, era colônia, porra. Eu tenho um vídeo no canal... Eu tenho um vídeo no meu canal no YouTube que é sobre o Brasil holandês, né? A invasão holandesa. E aí vem um monte de gente assim, não, porque se a gente tivesse ficado com a Holanda, ou se a gente tivesse ficado com os franceses, é só ver, cadê os países colonizados por eles, como que eles estão? Tipo, o Suriname tá ok, né? O Haiti tá ótimo, né? Tipo, colônia é colônia, colônia, né, é colônia. E isso daí é o que faz a diferença. É a gente entender que também nós fomos um país muito explorado. E aí não é papo de direita, de esquerda, isso aqui. Isso é um papinho que reduz muito. Nós fomos explorados pra cacete, nós fomos colônia. E nós tivemos que lutar muito, e muito sangue foi dado para que a gente tivesse hoje um país enorme como o nosso. Você olha o mapa da Europa, o Brasil ele ocupa boa parte daquilo. Não é à toa. E passa também pela independência do nosso país.